Olá, seja bem-vindo. Eu sou o professor Abend e esta é uma aula de matemática. Aqui nós vamos falar sobre progressão geométrica. Muito bem. Então, vamos à definição. Progressão geométrica é uma sequência em que cada termo, a partir do segundo, é igual ao primeiro, ao anterior, né, que é o primeiro, multiplicado por uma constante. E essa constante a gente chama de razão. Na progressão geométrica, a gente vai usar a letra Q para a razão. Eu já vou explicar o porquê. Na progressão aritmética, na PA, a gente usa a letra R. Aqui a gente vai usar a letra Q. Q para a razão. Muito bem. Então, vamos novamente aqui ao conceito, né, para a gente entender isso bem. É uma sequência na qual cada termo, a partir do segundo, é igual ao anterior multiplicado por uma constante. Na PA, você somava a constante. Aqui não. Na PG, que é a progressão geométrica, a gente vai chamar de PG, progressão geométrica, a gente multiplica a constante. Então, nós temos aqui um primeiro exemplo. Olha. Se o primeiro termo é 3 e se a razão for 2, teremos qual progressão geométrica? Então, a gente coloca entre parênteses, o primeiro termo é 3. Para encontrar o segundo termo, eu multiplico a razão. Então, se a razão é 2, então eu multiplico por 2. 3 vezes 2, 6. Então, voltando na definição, é uma sequência na qual cada termo, a partir do segundo, é igual ao anterior multiplicado pela razão. Então, 3 vezes 2 dá 6. E assim eu vou multiplicando a razão para encontrar os próximos termos. Ó, 6 vezes 2, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 2, 48. E assim sucessivamente. A gente coloca reticências para indicar que ela vai crescendo até o infinito. Simples, né? Então, para você encontrar termos da PG, você vai pegar um termo e multiplicar pela razão para encontrar o termo seguinte. Ora, e se eu tiver um termo da PG e quiser saber o termo anterior? Se eu quiser saber o termo anterior, por exemplo, eu tenho essa PG aqui. Ó, tem o primeiro termo, o segundo, o terceiro. Aí eu vou dizer para você que o quarto é 80, que o quinto é 160 e assim sucessivamente. Como é que eu faço para encontrar, ó, o primeiro termo, o segundo termo, o terceiro termo, que eu não sei? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é saber qual é a razão. Qual foi o número que eu multipliquei por 80 para encontrar o 160? Ora, o inverso, a operação inversa de multiplicar é dividir. Então, para encontrar a razão, eu vou ter que dividir um termo pelo anterior. Eu vou ter que dividir o 160 pelo 80. Então, olha só. O resultado da divisão de 160 por 80 vai ser a razão. Você está lembrado que quando você aprendeu a dividir, você provavelmente, quando era pequenininho lá na escola, aprendeu a armar aquele algoritmo da divisão, ó, 160 por 80. Então, você tem aqui o dividendo, que é o 160, o divisor, que é o 80, o resultado da divisão é o quociente e ainda tem o resto. Quando a divisão é exata, o resto é zero. Então, observe, o resultado da divisão a gente chama de quociente. É por isso que a gente vai usar a letra Q para a razão, porque a razão vai ser o resultado da divisão entre dois termos consecutivos. Então, qual é a razão dessa PA? Dessa PG, perdão, progressão geométrica? Vai ser o 160 divididos por 80, que dá 2. Então, eu sei que a razão é 2. Então, se eu tenho o terceiro termo, que multiplicado por 2 dá 80, que número que é esse? Isso é o mesmo que dividir 80 por 2. Então, quem vai ser o terceiro termo? Ó, vai ser o quarto termo, que é 80, dividido pela razão, que dá 40. Então, nós temos aqui, ó, 40 dividido por 2, 20, dividido por 2, 10. Então, olha só, essa é uma PG, porque cada termo, a partir do
primeiro, que é o 10, né? Perdão, a partir do segundo, que é o 20, é igual ao anterior, que é o 10, multiplicado pela razão. Então, 10 vezes 2, 20, 20 vezes 2, 40, 40 vezes 2, 80, 80 vezes 2, 160. Então, é isso. Se eu quiser encontrar a razão, eu vou ter que dividir um termo pelo termo anterior. Escolha, quando você tiver aqui várias opções, ó, o primeiro, o segundo, o terceiro termo. Tem aqui, ó, A1 é o primeiro, A2 é o segundo, A3 é o terceiro. Então, quando eu tenho uma série de termos, como é que eu faço para calcular a razão? Eu pego qualquer um deles e divido pelo anterior. Você não precisa fazer todos os cálculos. Procure o cálculo mais fácil para você. Então, olha só, a razão pode ser o segundo termo dividido pelo primeiro. O segundo termo é 45, o primeiro é 15, que dividindo dá 3. Então, a razão dessa PG é 3. Eu poderia também ter dividido, ó, o terceiro termo pelo segundo. Daria 135 dividido por 45, que também dá 3. Ora, o resultado tem que ser sempre o mesmo. Ó, 3 aqui e 3 aqui. Se o resultado não for o mesmo, é porque não é progressão geométrica. Para que uma sequência seja progressão geométrica, quando eu dividir um termo pelo anterior, qualquer que seja o termo dividido pelo anterior, o resultado tem que ser sempre o mesmo, que é a razão. Eu coloquei aqui um exemplo também. Ó, qual a razão dessa PG aqui? Bom, aqui eu coloquei de propósito com frações, que é para a gente exercitar dividir frações, né? Então, a razão vai ser, ó, o segundo termo, que é 8 quinzeavos, dividido pelo primeiro, que é 2/3. Como é que eu divido duas frações? Ó? Eu repito a primeira, que é 8 quinzeavos, e multiplico pelo inverso da segunda. Quem é a segunda? 2/3, né? Qual é o inverso de 2/3? É o 3/meios. Bom, eu posso multiplicar aqui o 8 vezes 3 dá 24. Posso multiplicar aqui 15 vezes 2 dá 30. E agora 24 sobre 30 é uma fração que a gente pode simplificar. Ambos são divisíveis por 2, por 3. Eu vou dividir por 6 de uma vez, que é o MDC, o maior divisor comum do 24 e do 30. Então, 24 por 6 dá 4 e 30 por 6 dá 5. Então, qual é a razão dessa PG? A razão dessa PG é 4/5. Vamos imaginar que eu quisesse calcular aqui o quarto termo dessa PG. Então, observe aqui, olha, no início. Eu tenho o primeiro, que é 2/3, eu tenho o segundo, que é 8 quinzeavos, mas qual é o quarto termo? Então, eu posso calcular o terceiro para depois calcular o quarto. Então, vamos lá. O terceiro termo é igual ao anterior, que é o segundo, multiplicado pela razão. O segundo é 8 quinzeavos, multiplicado pela razão, que é 4/5. Então, 8 vezes 4 dá 32 e 15 vezes 5 dá 75. É uma fração que não dá para simplificar. Vamos agora, então, para o quarto termo. O quarto termo vai ser o anterior, que é o terceiro, multiplicado pela razão. Então, o anterior é 32,75, multiplicado pela razão, que é 4/5. Então, 32 vezes 4 vai dar 128. E 75 vezes 5 dá 375, né? Porque 5 vezes 70 é 350 e 5 vezes 5, 25. Então, mais uma vez, olha, o quarto termo, na minha hipótese aqui, né? Se eu quisesse daquela PG saber o quarto termo, ele é 128,375. Fácil, né? Então, vamos ver agora os tipos de progressão geométrica. Bom, a progressão geométrica ela pode ser crescente. Então, se eu tenho T, primeiro termo, 3, com a razão 2,
Ó, 3 vezes 2, 6. Vezes 2, 12. Vezes 2, 24. Vezes 2, 48. Observe que os termos vão crescendo. Ela pode ser decrescente. Eu tenho o primeiro termo, 100. E a razão, ó, meio. Então, quem é o segundo termo aqui? Olha o rascunho. O segundo termo é igual ao anterior, que é o primeiro, que é o 100, multiplicado pela razão, que é meio. Bom, 100 vezes 1 dá 100, dividido por 2 dá 50. Então, o segundo termo é 50. Observe que fazer conta com multiplicar por 2 ou multiplicar por meio é a multiplicação mais fácil que tem. Porque multiplicar por 2 você calcula o dobro. E multiplicar por meio, você calcula metade. Então, se o primeiro termo é 100, ó, qual é a metade de 100? É 50. Qual é a metade de 50? É 25. Qual é a metade de 25? Ah, aí já não é exata. Você pode escrever 12,5, que é 12,5, ou colocar na fração, ó, 25 sobre 2. Aí, qual seria o próximo termo? Então, o próximo termo vai ser, ó, que é o quinto termo, né? O quinto termo vai ser o anterior, 25 sobre 2, vezes meio. Então, 25 vezes 1 dá 25, e aqui 2 vezes 2 dá 4. Então, você tem 25 quartos. Se você multiplicar por meio, vai dar 25 oitavos, e assim sucessivamente. Então, a PG ela pode ser crescente, nesse caso, decrescente, e atenção, quando a PG é crescente, a razão é um número maior que 1. Quando ela for decrescente, a razão é um número positivo menor que 1. Quando que ela é constante? Quando a razão for igual a 1. Então, observe, o primeiro termo é 5. Quem é o segundo termo, se a razão é 1? 5 vezes 1, 5. E o terceiro termo? É só multiplicar por 1. É só multiplicar por 1. É só multiplicar por 1. Então, observe que aqui ela nem cresceu nem decresceu. Ela é constante, o valor não muda. É sempre constante. Então, quando a PG cresce, a razão é um número maior que 1. Quando ela decresce, é um número menor que 1. E quando ela é constante, a razão é igual a 1. E quando a razão for negativa? Quando a razão tiver um sinal negativo, a PG é oscilante. Por exemplo, a razão é menos 2. Vamos escrever uma PG de razão menos 2. Se eu digo para você que o primeiro termo é 1, o segundo termo vai ser 1 vezes a razão, que é o menos 2. Então, vai dar menos 2. Vezes menos 2, mais 4. Vezes menos 2, menos 8. Vezes menos 2, mais 16. Vezes menos 2, menos 32. Vezes menos 2, mais 64. E assim sucessivamente. Então, observe que a partir do 1, que foi o primeiro termo, a partir dele, eu comecei a multiplicar pela razão menos 2. E aí o resultado vai ficando positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Por isso que ele é oscilante. Que ele oscila de positivo para negativo. Então, quais são os tipos de PG? Crescente, razão maior que 1. Decrescente, razão positivo menor que 1. Constante, quando a razão for igual a 1. E oscilante, quando a razão tiver o sinal negativo. Bom, então, essa foi a nossa primeira aula sobre progressão geométrica. Nos próximos vídeos, nós vamos fazer novos exercícios, como calcular termos de uma PG, como calcular a razão, e também estudar a fórmula do termo geral e a soma dos termos de uma PG. Muito obrigado. Tchau.